seja muito bem-vindo ao Resolvendo Dilemas com Perla César. Hoje eu vou falar sobre formas de trazer autoconhecimento. Você que convive, que assiste os nossos programas, sabe que o Resolvendo Dilemas tem como propósito exatamente isso: trazer formas, soluções, pessoas, exemplos, atitudes que possam nos auxiliar no desenvolvimento e principalmente na solução dos nossos dilemas. E é por isso que eu hoje vou trazer para você conhecer aqui um conterrâneo lá da minha terra, sim, lá de Santa Maria, saudade daquela terra bonita, o Eduardo Rosa. Ele é um especialista em enneagrama. Você já ouviu falar nisso? Bom, se você não ouviu falar, vou dar 2 segundos para você, vai lá no Google, pesquisa. É maravilhoso ter uma forma de conhecer as pessoas. E é por isso que eu estou tão feliz de receber Eduardo. Seja muito bem-vindo ao Resolvendo Dilemas na TV Cidade de Farroupilha. Conta pra gente como é que você começou essa caminhada do enneagrama. Carla, muito obrigado. Antes de mais nada, eu quero saudar a todos, né? Em nome do programa também, em nome da TV Cidade. E dizer que para mim é uma grande alegria poder estar aqui e falar um pouco dessa ferramenta que verdadeiramente mudou a minha vida, transformou a minha vida, né? Fez uma virada de 180 graus, né? Eu troquei de ponta, literalmente. Eu conheci o Enneagrama num momento não muito fácil da minha vida, que a gente normalmente vai procurar ajuda quando a gente não está legal, né? A gente não tem o hábito de procurar ajuda para prevenir situações não muito legais na nossa vida. E eu conheci o Enneagrama exatamente nesse período. Em 2012 eu tinha tido uma dificuldade bastante grande na minha vida financeira, né? Eu tinha me perdido. Eu era corretor de imóveis, que é uma das minhas formações. Eu sou formado em Direito, em Tecnólogo em Transações Imobiliárias. Enfim, não é, a intenção não é contar título, né? Mas e eu tinha ido mal nos negócios. Eu tinha investido mais e o dinheiro não voltava. E aquilo me colocou numa situação de dívida. Eu acredito que muitas pessoas que estão nos assistindo já passaram por isso. Me causou uma angústia muito grande. E eu tive uma esofagite erosiva severa. Uma somatização dessas emoções me causou uma doença. E aí, quando eu fui até o médico me disse: olha, não sei o que tu está fazendo na tua vida, mas para com isso imediatamente. Isso tá te deixando doente. E aí, então, eu me dei por conta que eu precisava mudar o meu estilo de vida. Precisava aprender um pouco sobre mim e mudar o meu estilo de vida. E aí eu comecei a fazer alguns treinamentos. Um dos treinamentos que eu fiz foi o Enneagrama. E há 7 anos atrás, né, já era 2014, então há 7 anos atrás eu comecei essa caminhada um pouquinho antes, um treinamento que se chama Dale Carnegie. E depois eu realmente, quando eu encontrei o Enneagrama, eu entendi que o grande responsável por tudo aquilo que tinha acontecido comigo era eu mesmo. E aí foi muito difícil, assim, porque eu me lembro bem direitinho que eu fui para casa. Eu sempre fiz terapia, né? Meus pais são separados, então desde os 12 anos eu faço terapia, o que é maravilhoso. Quem nunca fez, está perdendo a oportunidade, é maravilhoso. E aí eu fui para casa e chorei muito, né? Porque eu me dei por conta de muitas sessões, de muitos insights, de muitas coisas que já haviam me sido ditas, mas que até então eu verdadeiramente não enxergava. E a partir daquele momento eu passei a enxergar. E naquele dia eu tomei uma decisão. Eu falei: isso vai fazer parte da minha vida para sempre, né? E realmente mexeu muito comigo e passou a fazer parte da minha vida a partir daquele momento para sempre, a ponto de, em 2015, eu já não mais trabalhar no mercado imobiliário. Muitos me chamaram de louco, dizendo: pô, tu vai trabalhar com curso, vai vender treinamento, isso é maluco, é loucura, né? E eu tinha voltado de uma viagem para Nova York em 2015, e aí eu falei, cara, eu não vou mais mesmo, não adianta. Fui passar o Natal lá, e eu voltei e disse: eu não quero mais isso para mim. Liguei para os meus clientes e disse: ó, não trabalho mais no mercado imobiliário, definitivamente. Né? Então, comecei a passar tudo, só concluí aquilo que ainda estava por concluir e toquei minha vida absolutamente voltada
para o Enneagrama e para o desenvolvimento dessa ferramenta e levar essa mensagem também para outras pessoas. Foi assim que eu comecei com o Enneagrama. O que é resolver um dilema de mudança, né? Eu acho que Eduardo está contando a história da vida dele como um exemplo de que nós não podemos abrir mão daquilo que nos faz bem, daquilo que realmente é o nosso propósito, né? Porque eu costumo dizer muito isso. Todos nós, neste mundo capitalista, necessitamos de dinheiro. Não existe milagre, né? Neste mundo, e nem perfeição e pagar boleto combinam. Não existe, essas duas coisas não funcionam. Mas quando você encontra o seu propósito, quando você encontra a ferramenta, a forma de mudar a sua vida, a sua forma de ver a vida, é muito mais fácil, na minha percepção, transformar aquilo em algo que possa gerar, sim, a renda necessária para que você cumpra com o que você veio fazer. Confesso para ti que o Enneagrama, ele vem na minha vida muito frequentemente. Eu já fiz uns 4 ou 5 cursos de gestão, de liderança, e por algumas vezes já estive em turmas de coaching para capacitação de lideranças, né? E me preparando para isso. E muitas vezes já fui analisada através do Enneagrama para dizer quais são os meus perfis, né? Tanto que hoje eu já tenho, eu não fiz o curso, eu tenho muito interesse em fazer, te confesso, isso está na minha lista de desejos e de metas, porque senão não resolve, né? Tem que ser uma meta, não só um desejo. Mas eu já tenho uma percepção muito clara da minha vida e eu acho tão engraçado porque eu digo isso para as pessoas, principalmente quem me contrata profissionalmente, e a maioria não acredita. Eu digo assim, eu estou vindo para este trabalho, para este projeto, porque eu acredito, tem a ver com o que eu amo, eu não estou vindo por dinheiro, eu sou movida a elogios, eu gosto de reconhecimento, esta é a moeda que me paga, né? O dinheiro é uma consequência. E como é difícil para as pessoas perceberem isso, Eduardo, porque daqui a pouco eu já estou trabalhando em outra coisa porque as pessoas insistem em aumentar o meu salário e não me dar o reconhecimento que é a minha moeda, sabe? E eu acho tão importante que as pessoas comecem a perceber isso, e por isso estou te contando essa história, para que tu possa explicar. Eu não me lembro mais se eu sou um 3 ou sou um 5, tem uma coisa assim, né? Dos números, e conta para as pessoas como é que é essa coisa de conhecer o outro, para daí realmente saber como valorizar, né? Nem tudo é dinheiro, e aí também tem para aquelas pessoas que não adianta reconhecimento, que o negócio é dinheiro, né? Carla, é legal, né? Porque normalmente a gente não se dá por conta que a gente recebe 2 tipos de salário onde quer que a gente esteja. Basicamente, 2 tipos, né? A gente poderia falar mais, mas 2 tipos basicamente. O primeiro salário é o que todo mundo conhece, que é a paga em dinheiro, né? Ok. E normalmente a gente troca tempo por dinheiro. Normalmente é assim que acontece. E o segundo salário, que é o salário emocional? Como a gente quantifica ele? Quanto eu estou pagando ou quanto eu estou recebendo emocionalmente para trabalhar aqui? Eu gosto muito do que eu faço também, cara, e eu fui atrás disso exatamente por esse motivo. Desde os 4 anos, eu queria ser professor de escola, assim, 5 anos, 6 anos, eu disse para o meu pai, eu quero ser professor, porque eu comecei a educar a minha irmã, tudo que eu aprendi na escola, eu ensinava ela, né? Aline. Isso se tornou um problema mais tarde, porque quando ela foi para a pré-escola, eu já estava educado para a primeira série, porque eu estava na primeira série. Então, tudo que eu aprendi, eu ensinei para ela, e ela, com 4 anos, sabia como eu. Um bom problema, né, para se ter. Só que meu pai me disse que eu ia morrer de fome. É uma crença bastante limitante, mas eu entendo. Ele estava zelando por mim, querendo melhor e tudo mais. Tem que ser E advogado. é, fala bem, Eduardo, é articulado, esse é o teu caminho. Me tornei, mas me formei em direito, né? Sou bacharel em direito. Fiz a primeira fase e quando me dei por conta do que eu estava fazendo, falei, não é isso. Aí
continuei trabalhando com a corretagem, falei, mas não é isso. E isso não quer dizer que é fácil o caminho que a gente trilha, né? Não quer dizer que a gente vai ter facilidade, mas quer dizer que tem lá no final, na pirâmide de Maslow, né, tem uma satisfação que é inenarrável. Ela é preenchedora realmente. E o Enneagrama, ele, além de fazer isso, ele integra as pessoas. Então, ali eu também encontrei um jeito muito legal de ser entendido, de fazer com que as pessoas entendessem o meu jeito de ser, entender que não é por mal que eu sou do jeito que eu sou, e também não é por ser bom que eu sou do jeito que eu só sou do jeito que eu sou porque eu sou, isso faz parte de mim, né? Eu sou, né? Então, eu sou, simplesmente eu sou. E existem diferenças nessa forma de ser. Embora todos nós tenhamos dentro do Enneagrama as 9 emoções, e quem construiu essa caracteriologia que nós conhecemos dentro do Enneagrama foram dois caras que são unânimes, né? 2 psiquiatras, o Oscar Chazzo e o Cláudio Naranjo. O Oscar Chazzo primeiro, e depois o Cláudio Naranjo concluiu isso tudo. São 2 psiquiatras. O Cláudio Naranjo foi Nobel da Paz, né? Eles têm a Gestalt por trás desse conhecimento. Eu fui fazer especialização em terapia corporal haitiana exatamente por isso, né? Para poder compreender um pouco mais a metodologia que nós utilizamos. E a partir dali as pessoas normalmente elas começam a se dar por conta que, cara, eu sou essas coisas que são positivas e eu sou essas coisas que neste momento são negativas em mim. Em alguns momentos, essas que eu considero ruins, elas são extremamente boas. E aí eu começo a entender que nem tudo é tão ruim assim e nem tudo é tão bom assim. Porque se eu ficar só com o salário emocional, também não é legal. Eu tenho contas para pagar. Mas se eu ficar só com a paga salarial, também não é legal. Eu posso estar adoecendo e não me dar por conta disso. E dentro do Enneagrama a gente vai ver 9 tipos de salários emocionais e 9 padrões de comportamento e como eles funcionam entre si, que é o nosso dia a dia. E a gente pensa muitas vezes em gestão de pessoas, a gente pensa que tem que ter um grupo para coordenar, mas não precisa, né? A gente faz gestão de pessoas com os filhos, com os pais, com as pessoas com as quais a gente se relaciona no dia a dia. E os nossos maiores problemas não são os grandes problemas. Porque os grandes problemas a gente para e resolve. Problema de saúde, por exemplo, para e resolve, né? Se for possível, se não for, ok. Mas para e resolve. Todo mundo se junta para resolver, as famílias se unem por isso. Agora, o que faz uma relação ruim? São os pequenos problemas do dia a dia, o somatório desses pequenos problemas. E é isso que o Enneagrama nos ajuda a evitar. Não é terapia de grupo, né? Dentro do treinamento, a primeira coisa que eu digo é, se vocês não fazem terapia, façam. Procurem um terapeuta, procurem um psicólogo, procurem um profissional da área, né? Porque não é isso que o Enneagrama se propõe. Ele simplesmente ajuda as pessoas a se colocar em análise, ou seja, se perceber, se autoconhecer em relação ao seu comportamento. Tudo a partir dali precisa de um profissional da área, um psicólogo, um terapeuta, para poder fazer o acompanhamento diário dessas pessoas ou sequencial, né? Eu acho que um ponto muito positivo do Enneagrama, de todo esse conceito que você está trazendo, que é muito legal da gente desmistificar aqui, né? Não é nada espiritualizado ou espiritualista, tanto que você acabou de informar ali, eu não sabia que eram 2 médicos, eu sabia que tinha toda essa iniciação científica, não sabia que eram 2 médicos já renomados, né? Nessa construção. E o segundo fato é que ele não é uma terapia em grupo, é para que você se autodesenvolva. E eu acho que hoje, Eduardo, dentro desse novo momento, essa retomada, né, em que nós estamos começando agora, com as vacinações sendo colocadas a pleno, com o mercado voltando a aquecer, nós precisamos hoje ter muito mais as nossas habilidades de autorresponsabilidade desenvolvidas do que estávamos antes do processo, porque hoje esse novo modelo de trabalho,
home office, síncrono, um pouco no escritório, um pouco fora, e toda esse novo momento e a necessidade de recuperação de 2 anos parado, precisa de autorresponsabilidade. O modelo de liderança com imposição, como eu vou repetir a frase que eu escutei da Jo Lima essa semana, o modelo de liderança baseado em controle e cobrança, ele não está mais funcionando para a nossa atual realidade. E eu acho que é ali que entra mais perfeitamente esse desenvolvimento. E é por isso que vocês estão conseguindo, assim, um acesso muito grande dentro das empresas, né? E ver isso funcionar a nível empresarial, não só individual, mas perceber as grandes empresas, as grandes corporações investindo na autorresponsabilidade e no desenvolvimento de líderes que conhecem pessoas, né? E não líderes que sabem mandar. Uma prova muito legal disso, Perla, é que antigamente as pessoas que iam para cargos de direção, elas tinham um tipo de formação. Hoje elas têm a formação em psicologia, em recursos humanos. Essas pessoas estão ascendendo a cargos de direção. Isso não sou eu que estou dizendo, é só um dado e basta que as pessoas procurem, elas vão encontrar isso, né? Existem pessoas dentro do Enneagrama que usam essa ferramenta de maneira espiritual, trazem junto com outras ferramentas também, está tudo bem. Não é essa a nossa proposta, a gente respeita, mas o nosso caminho é este, né? A gente vai até um determinado ponto, a partir dali a gente não vai mais, não procura não abrir feridas. Em relação à liderança, é uma grande verdade, né? O Antônio Meneghetti, no livro A Psicologia do Líder, ele diz: o melhor líder é o que melhor sabe servir. O melhor líder é o que sabe construir líderes melhores do que ele mesmo. E se colocar a serviço, é se colocar a serviço do liderado também. Quer dizer, é compreender as necessidades daquela pessoa, é ajudar ela para que ela se desenvolva. E ele não é o único a dizer isso, né? É só uma chamada de atenção. Existem muitas pessoas hoje falando sobre isso. Comunicação não violenta é uma sacada maravilhosa, que a gente consegue perceber que o jeito de comunicar, a forma, o tom de voz, o que é dito, como a pessoa se sente é extremamente importante para que ela esteja mais engajada. E olha que interessante, né? O Instituto Gallup, ele mostra que o engajamento ele não se dá por salário, ele não se dá por promoção. Então, ele se dá por quê, Eduardo? O que faz? Engajar vem do francês, né? Engajar. Né? Aquele que veste a camiseta, né? Vem do... Está muito atrelado ao processo militar, né? Porque as pessoas, querendo se livrar da opressão que sofriam, elas se ofereciam para lutar, né? Para poder libertar o povo. E eles diziam: olha, ainda que eu não seja liberto, pelo menos os meus filhos não serão escravos, no período da Segunda Guerra. Ali essa palavra ganha muita força. Então, o que faz as pessoas verdadeiramente engajar? Conexão. Conexão pessoal. Elas precisam se sentir representadas, elas precisam sentir que representam aquilo que elas estão fazendo, de alguma maneira. E isso não é feito de uma maneira geral. Isso só é conseguido de maneira individual. Nós somos indivíduos, indivisíveis. Não há como nos dividirmos, né? A gente pensa: Eduardo, mas fala para um é igual para todos. Olha, eu tenho 2 pequenas, a Alice e a Sofia. São gêmeas univitelinas, DNA idêntico. Comportamentalmente, elas são completamente distintas. A Sofia é ainda mais delicada que a Alice é ainda mais delicada que a Sofia. A Sofia é muito mais questionadora do que a Alice. A conversa que se tem com uma precisa de um tom de voz, inclusive, diferente para a conversa que vai se ter com a outra. Elas percebem um mundo diferente, elas se movem de maneira diferente, elas não são iguais. Elas não gostam das mesmas coisas, mas elas vivem no mesmo ambiente, estudam na mesma escola. Pois é, mas eu estou falando de pessoas diferentes, de seres humanos diferentes, de indivíduos diferentes.
Quando o líder passa a identificar isso, ele começa, então, a se desenvolver melhor como líder e a desenvolver melhor as capacidades das pessoas. Exigir a mesma coisa de todo mundo não funciona. Eu chegava com 10 notas em casa, 2 notas eram ruins. Química e física, era o meu terror, né? Meu pai me dizia, Eduardo, vai estudar química e física, reforço negativo. Então, nós estamos muito acostumados à crítica. Daí a grande dificuldade do feedback. O feedback normalmente vem de maneira muito técnica. E o feedback que pega mesmo, que cola, é o feedback que vem pelas questões emocionais, que faz vínculo emocional com as pessoas. E isso promove engajamento. Então, é um caminho diferente. A gente precisa estar preparado para isso. E tudo isso mostrou também, Perla, que somente conhecimento técnico não vai nos levar aonde a gente precisa chegar. Eu vou repetir uma frase que eu vi de você essa semana, enquanto você apresentava o Enneagrama dentro da universidade. É preciso que o líder demonstre as suas vulnerabilidades, porque só assim ele vai, então, se colocar à disposição para fazer as conexões. Brené Brown. Muito importante, né? Que a gente assuma as nossas vulnerabilidades, porque está ali a nossa parte humana no processo. E as pessoas querem se conectar e tem a conexão, ou na área da venda, como se diz, e hoje é um dia de se comemorar também isso, né? Rapport, né? Se faz rapport quando se faz conexão com o humano, e não tem mais nada tão humano quanto a sua vulnerabilidade, né? A Brené Brown fala muito disso no livro A Coragem de Ser Perfeito, né? É disponível. O grande desafio é fazer uso, porque eu naturalmente penso que eu preciso de alguma maneira atingir um status de qualidade, de exatidão, enfim, eu tenho dificuldade muitas vezes de falar dos meus erros. Aliás, as pessoas poucas vezes se dão por conta disso. E a pergunta para se livrar um pouco disso é, ok, mas eu aprendo mais com os meus erros ou com os meus acertos? A necessidade de espaço para o erro, para o desenvolvimento é muito grande. Quando a gente é criança, a gente não aprende a caminhar num dia levanta e sai caminhando, ou sai falando, né? Ou, enfim, a gente não desenvolve as nossas faculdades desse jeito. A gente desenvolve as nossas faculdades de maneira vulnerável, na busca, é na tentativa, é mostrando que a gente não sabe, é pedindo ajuda. E olha, tem muitas pessoas que têm dificuldade de pedir ajuda e não reconhecem. Elas dizem, não, eu peço ajuda, mas primeiro eu tento. Eu tento até conseguir. Aí depois eu peço ajuda. Poxa, esse tento até conseguir é um delay. É muito mais fácil admitir, dizer, olha, eu não sei como fazer, pode me mostrar o caminho? Então, isso facilita a vida, né? Porque, poxa, cara, eu tenho tantas coisas na vida que eu não conheço. Por exemplo, nós estamos fazendo uma parceria com a CMA, né? Linda, 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 maravilhosa, uma parceria de inclusão. O Enneagrama se propõe a ser inclusivo, né? A universidade se propõe a ser inclusiva. Mas eu não conheço todos os caminhos possíveis para incluir. E aí, de repente, a Letícia surge e diz assim, o que tu pensa de a gente gravar e colocar isso tudo de acesso para as pessoas surdas? Eu falei, cara, eu não conheço o caminho, mas se tu entende que é possível, eu aceito. Esse eu não conheço o caminho é vulnerável. Eu preciso confiar nessa pessoa para que ela me conduza. E aí, então, começa o processo de condução. Ela disse, se a gente começar a pensar em incluir isso aos cegos? Eu falei, meu Deus do céu, cara, que loucura. Aí eu falei para ela, olha, me dá medo, porque eu estou entrando numa seara que eu não domino. Eu nunca treinei uma pessoa cega, mas eu me disponho, porque eu tenho interesse em aprender e me desenvolver. Eu me ofereço, e aí eu digo, olha, se tu me ajudar, eu vou. Eu não sei o que fazer, se tu me guiar, eu vou. E ela diz, bom, essa parte deixa comigo. Se tu aceita, já está ótimo. O aceite já é maravilhoso. Essa relação de confiança. Os países que mais prosperam são os países que têm uma relação de confiança mais alta. As comunidades que mais prosperam são as comunidades que têm uma relação de confiança mais alta.
os relacionamentos que prosperam são os relacionamentos que têm uma condição de confiança maior. E aí, poxa, daí fica muito mais fácil de conversar sobre as coisas que a gente tem dificuldade. Os relacionamentos ruins, e em todas as esferas, em todos os aspectos, por falta de diálogo, por falta de confiança. Exatamente. Gente, eu digo para você que está assistindo que eu ficaria aqui tranquilamente umas 2, 3 horas conversando sobre esse tema que me encanta. Mas o nosso tempo está aí, chegando ao final. Eduardo, obrigada por ter trazido para nós um pouco de orientação sobre esse tema chamado Eneagrama. Fica agora à disposição as nossas câmeras para que você se despeça do nosso público aí e queira deixar teus contatos. Fica à vontade, a gente está aqui agradecendo esse papo que foi muito legal. Maravilha, muito obrigado, Perla. Eu sou grato realmente pela oportunidade. Me coloco à disposição também para conversar com qualquer pessoa sobre qualquer dúvida. Eu tentei não falar dos números, mas falar de maneira geral para que fique mais fácil de ser compreendido e não mistifique. Eu acredito que assim a gente chega mais fácil até o coração das pessoas. E agradeço a cada um de vocês também que está nos acompanhando, que acompanha o trabalho que é feito pela Perla, que é lindo, né? Descomplicar a vida é algo extremamente necessário para que a gente possa viver mais leve. E parabéns, Perla, porque é uma proposta de valor e a gente precisa de muito mais propostas de valor para comunicar, né? Para trazer coisas boas e não só tragédias, que é o que a gente mais encontra. Então, essa comunicação ela é extremamente necessária, uma comunicação mais positiva. Então, muito obrigado por me permitir fazer parte também. Nas redes sociais, a nossa empresa é E9 Eneagrama, só a letra E e o número 9, Eneagrama. No Instagram é EduRosa3, perdão, EduRosa3. E meu telefone, eu penso, posso deixar? Pode deixar o telefone também. Bom, é 55997013436. Podem me chamar pelo WhatsApp, que a gente conversa e eu vou ter o maior prazer de conhecer vocês. Muito obrigado. Obrigado por tudo. A gente agradece mais uma vez. Um beijo grande a todos vocês e muito obrigada por estarem aqui junto com a gente, resolvendo os dilemas.